Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Dália, Gilberto Antônio Piscinini. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, na medida do possível. Uma sexta-feira com chuva, mas faz parte da nossa primavera, esse ano mais acentuada em função do El Niño. Infelizmente sim, a gente fala em chuva e já ficamos com medo, né? Afinal, presidente, é sempre um prazer conversar com você, mas hoje é sobre essa situação que envolve a parte alta do vale e as enchentes. Como vocês estão por aí? Bem, Bruno, agora, passado alguns dias, 10, 12, 13 dias, as coisas vão retomando, não a normalidade, mas retomando aquilo que a gente entende importante. Você poder transitar nas ruas, acesso entre as cidades, porque os primeiros dias foram dias de caos, onde as estradas ficaram intransitáveis pelo acúmulo de pessoas, algumas para virem ajudar, outras para olharem os estragos, fazendo vídeo, atrapalhou muito. A vinda de pessoas de fora, o exército, enfim, polícias, bombeiros, foi uma coisa que nós nunca vimos na nossa região, helicópteros sobrevoando, o caos perfeito, sabe? Então, agora volta à normalidade, claro que tem muita, mas muita coisa mesmo para ser organizada em termos de pessoas, de casas, de famílias, de comércio, de tudo aquilo que você imagina que é normal para o funcionamento de uma cidade, de uma comunidade, enfim. E também no mundo empresarial, fomos fortemente afetados. As empresas, praticamente, antigamente, todas elas se situaram numa região mais plana, mais próximas ao rio, e a gente viu que isso hoje, o limite de cheias, ele ultrapassou completamente aquilo que se imaginaria normal. Presidente, hora de recuperação, de avaliação, funcionários e familiares também foram atingidos e acho que a primeira ação que vocês tomaram foi rapidamente organizar uma força-tarefa de auxílio para aqueles que trabalham com vocês. Exatamente, Bruna. Claro que os primeiros 2 dias impossível, porque nós ficamos sem energia, sem água, sem telefonia, sem internet. Parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, sabe? Porque a gente ficou completamente fora de qualquer informação de comunicação. Bom, retomado isso, foi possível começar a chegar perto daquilo que nós entendíamos que deveria ser feito. Primeiro avaliar aonde a água invadiu, o que aconteceu e tal. E o nosso maior problema aconteceu no frigorífico de suínos, que está parado até hoje, com a possibilidade muito forte de recomeçar segunda-feira. Mas a grande preocupação, antes de tudo, foi os funcionários, os bairros, principalmente os bairros onde tem mais moradores, que são funcionários que trabalham com a Dália, que é o bairro Navegantes, que fica muito próximo ao frigorífico, e o bairro Porto 15 também, os bairros que surgiram, principalmente o Porto 15, em função da própria cidade ter crescido, enfim, Encantado tem um problema de ou é relevo alto ou planícies, e essas planícies a gente viu que o rio chega nelas. Então a gente começou a fazer um primeiro trabalho de levantamentos e a gente viu que tinha muitos tiveram suas casas invadidas. Quando começamos a fazer o processo de limpeza do frigorífico, poucos funcionários conseguiram chegar porque eles estavam ou começando a limpar suas casas ou simplesmente apavorados porque não tinha mais sua casa, a casa foi embora com os bens, os móveis, enfim. E aí começou um processo todo de cadastramento e junto com a prefeitura, tem tanto em Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, muitos funcionários vêm de Lajado, então todos eles acabaram buscando o poder público e toda essa infraestrutura que se montou em torno do evento. Você citou as plantas e as empresas, elas foram afetadas, gostariam de um balanço de cada uma, né? Qual é a situação desses locais? Deu para salvar algum equipamento? Bem, a Laticínios, nós tivemos a parada da Laticínios, do abatedouro de frangos e também do frigorífico de suínos.
A Laticínios, ela parou em função da queda de uma rede de alta tensão que atravessa o rio Taquari, uma subestação em Roca Salles para Palmas, em Arroio do Meio, na divisa de Encantado, onde tem as indústrias, e nós ficamos sem energia ali em torno de 48 horas. Então essas duas plantas pararam. E também pararam porque muito leite não pôde ser captado, não tinha acessos, e aí então afetaram praticamente todos os produtores, perderam a produção. Do leite, os produtores que estavam em regiões mais altas não foram afetados em termos de prejuízos, mas foram afetados em termos de não poder entregar. Tão logo foi restabelecida essa rede, a Laticínios voltou a operar com menos funcionários, porque muitos estavam com problemas, estão com problemas, e o frigorífico de aves, ele parou de terça, não teve abate na terça e voltou a bater na sexta, e com abate experimental, e na segunda então voltou a operar normalmente. Isso na primeira semana da enchente, uma semana após, no caso. O frigorífico de suínos continua parado, ele ontem foi feito alguns testes de energia, de frio, enfim, são testes que são feitos porque simplesmente foi invadida toda a casa das máquinas, na parte elétrica, geradores, toda a área de vestiários, enfim, todo o sistema de frio, e o primeiro andar tem também os túneis de congelamento, onde nós perdemos muito produto pronto para embarcar, cortes, embutidos, enfim, foram toneladas e toneladas de produtos que foram perdidos. Tem alguma previsão de retomada já? Sim, Bruna, ontem começou os primeiros testes de ligar alguns equipamentos, que tiveram que ser todos retirados, secados. Empresa especializada está junto ao Parque Industrial trabalhando. Muitos equipamentos foram tirados, trocados ou levados em empresas especializadas para fazer a secagem, a troca de equipamentos sensíveis à umidade, enfim. E a expectativa é muito grande para voltar a bater segunda-feira, um abate menor para retomar, e depois terça-feira voltar à normalidade. Então nós estaríamos fechando terça-feira já, 4 semanas já, e aí volta a expectativa que se volta à normalidade é bater os 2.100 suínos por dia. Presidente, últimas semanas de muito trabalho, muitas demandas em várias frentes, né? Funcionários, empresa, tem família também. E além disso, você ainda conseguiu conversar com o vice-presidente, participou desse momento em que o vice-presidente esteve na região, visitando e verificando em loco a situação do nosso Vale do Taquari. Você conseguiu conversar com ele, entregou alguma solicitação? Sim, Bruna, a enchente foi na segunda, terça, quarta baixou as águas, quinta e sexta foi de averiguação. Na sexta de tarde a gente se reuniu junto com empresários, autoridades, enfim, começaram a chegar aos poucos, e nós elaboramos vários documentos, e a gente sabia que vinha o vice-presidente, o Alckmin, presidente em exercício, ministro da Indústria e Comércio, e junto com vários ministros. Então nós elaboramos documentos, definimos quem falaria em nome. Eu, no caso, falei em nome dos empresários e dos agricultores, então foi uma reunião prévia em sala fechada na Univates, onde se teve a oportunidade de ter o tempo necessário para colocar os danos, os problemas. Isso depois que eles fizeram um roteiro de visita pelos municípios. Então foi muito importante esse momento. Depois houve um grande encontro com prefeitos, com todas as autoridades do Vale do Taquari, e a partir daí começou então a retornar a Brasília e começou alguns anúncios. Mas além desses anúncios, nós estamos como grandes empresas, a maior parte são grandes empresas com faturamentos altos, nós estamos no aguardo ainda, inclusive essa semana estivemos no BNDES, apresentando, enfim, projetos, mas tudo isso tem que ser montado, tem que ser autorizado, mas ali nos foi assegurado que início de outubro teremos as operações olhando para essa realidade de prejuízo que nós tivemos, e também operações de longo prazo com carência para retomar a atividade dentro de uma normalidade. O enfoque que eu procurei dar, e que foi combinado com todos, a preocupação de manter as empresas que empregam muita gente,
O governo anunciou recursos até 2,5 milhões para pequena e média empresa. Média empresa eles entendem como até 300 milhões de faturamento, mas empresas como a nossa cooperativa, ela fatura mais de 2 bilhões, então ela fica fora. E nós, claro, temos que ter outras linhas, outras operações, que isso está sendo destravado, já foi aprovado no Senado, enfim, há uma mobilização em Brasília, e o próprio BNDES já tem linhas aprovadas para operar em volumes maiores. Presidente, você já deve estar esgotado de falar sobre tantas situações complicadas, né? Desde a situação da proteína animal e agora com os efeitos da enchente. Felizmente, nas últimas semanas tivemos muitos exemplos lindos de solidariedade, o que também faz parte do cooperativismo. Bruna, isso talvez seja a parte mais importante que nós vimos acontecer nesse episódio aí de setembro. Uma coisa é os prejuízos, o inesperado, a perda de vidas humanas, a perda de patrimônio, de animais, enfim. Houve uma comoção nacional. A gente que viajou conversando com pessoas, taxistas, que você acaba pegando um Uber, um táxi, todo o Brasil acompanhando essa tragédia que aconteceu, esse ciclone, porque sempre quando tem perdas humanas isso comove mais. Mas uma coisa que é importante destacar, a solidariedade do povo gaúcho e de demais estados que vieram para as nossas cidades do Vale do Taquari. Isso é coisa que mexe com o sentimento das pessoas, ajuda humanitária, a doação de alimentos, de água. No primeiro dia as pessoas não tinham água, não tinham luz, não tinham nada. Então começou um trabalho todo que não parou ainda. Na cooperativa a gente recebe ligações, empresas querendo doar dinheiro, doar equipamentos, e claro, a gente procura centralizar criamos um grupo, no caso da cooperativa são centenas de funcionários que estão fora de casa ainda, uns não têm mais casa, então eles precisam se realocar, e assim que vão se realocando, a gente vai colocando endereço, tem uma relação, fazendo um cadastro, e essas pessoas começam a receber fogões, móveis, e gradativamente procurar fazer com que eles tenham uma vida normal, mas isso com a ajuda de empresas importantes que a gente está relacionando todas, e futuramente a gente vai divulgar, nós, no caso da Dália. E não é diferente também com as prefeituras, com os municípios que foram atingidos, as pessoas, famílias, grupos de trilheiros, a Serra Gaúcha desceu em peso para o Vale poder estar ajudando, vindo com mantimentos. Então, Bruna, esse é o lado, digamos assim, humanitário, é aquilo que conforta num momento como esse, é isso que dá razão para a vida até, porque de tempos em tempos a natureza ela é inesperada, ela tem o seu tempo, tem os seus fenômenos, e isso precisa ser respeitado, mas mais reconhecimento e mais respeito ainda pelo nosso povo solidário, que não mediu e não mede esforço para poder trazer mais dignidade às pessoas. Como o nosso ouvinte ainda pode auxiliar, até porque a Dália criou todo um sistema de colaboração, digamos assim, para os seus funcionários? Nós, no caso, criamos um comitê de crise, como sempre, na crise, no caso, é enchente, e canalizamos através do RH da empresa. Temos um endereço para chegar doações, enfim, ajudas. Tem um número de Pix também para doar, e tudo isso é acompanhado, registrado, fotografado, cada doação que é feita para tal família, que primeiro se fez o levantamento das necessidades, evidentemente, mas tudo isso é acompanhado. Então a gente até fica impressionado porque muitas empresas nos procuram, parece que tem mais confiança, então a gente aumenta a responsabilidade mais ainda de cada real doado para que realmente chegue onde deva chegar. Então a gente tem hoje mais de 200 funcionários que precisam de remontar suas casas, alguns precisam se recolocar, buscar casas, apartamentos, enfim, o lugar social que eles falam, ou construir sua casa em outro lugar, isso demanda tempo, mas doar, entrar em contato com a Dália e
então será orientado como fazer, de que maneira vai doar, se é alimentos, se é roupas, cobertores, enfim, ou se é dinheiro, vai ser orientado. É só ligar no 37519000 que terá todas as informações. Esse bate-papo fica também lá no site da Tirau FM, junto a gente disponibiliza os canais de contato e também a chave Pix que foi criada. Presidente, agradecendo a tua disponibilidade de participar do nosso programa hoje, deixa um espaço ainda para as tuas considerações finais. Bem, eu quero só agradecer a Rádio Tirol, sempre presente, sempre em todos os momentos, falando em investimentos, nas conquistas, nas oportunidades, nas dificuldades, e agora, durante esse ciclone, também tendo sua preocupação com as pessoas, com as empresas, e dizer que os empresários, os funcionários das empresas, o que eles mais querem é fazer com que as pessoas tenham o seu emprego, que as empresas possam ficar de pé e que vão ficar pelo trabalho, pelo esforço, e vocês da imprensa fazem um papel fundamental nesse sentido de divulgar, de fazer com que a comunidade gaúcha, a nossa comunidade do Vale do Taquari, que é tão ordeira, tão para frente, são pessoas que trabalham, vencem pelo trabalho, mais uma vez ficou demonstrado através desse episódio do ciclone. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem na imprensa e a todo o povo do Vale do Taquari, da região de Teutônia, a região alta, Guaporé, todas as regiões que não foram tão afetadas, mas também tiveram problemas, ainda assim enxergam na solidariedade uma maneira de fazer o bem para todos. Muito obrigado. Vai dar tudo certo, tudo vai melhorar, contem com a gente, bom final de semana. Obrigado igualmente.